Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu envio para vocês um caloroso abraço, um forte abraço à distância. Todos os que estão agora vindo esse vídeo, acompanhando neste momento, ou que vão acompanhar depois. Eu cumprimento cada um de vocês no amor de Cristo. Vamos, irmãos, começar essa manhã, este tempo, com uma oração. Convido você a baixar a cabeça e estarmos orando juntos ao nosso Senhor. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar agora tendo esse momento de adoração, de louvor, Senhor, tendo um momento com os nossos irmãos, mesmo à distância, saber que o Senhor está conosco. Queremos, Senhor, que nessa manhã a Tua palavra seja viva em nossos corações, Senhor, que possamos escutar, Senhor, a Tua voz, possamos, Senhor, também conhecer mais de Ti, aprender mais de Ti, que a Tua palavra tem para nos ensinar, para que a nossa vida cristã possa continuar sendo edificada, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta semana que passou. Que a Tua graça esteja conosco nessa nova semana, Pai. Possamos Te adorar e Te louvar em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E vamos começar cantando, como sempre, um cântico. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Desta vez não temos a letra, mas é um cântico bem conhecido. Então, vamos cantar juntos e depois estaremos tendo o estudo da palavra. Exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre glorificam teu santo
Amém. Glória a Deus. E começando o tempo de estudo, irmãos, em tempo para nos aproximar para a palavra, quero começar com uma pergunta. O que é a felicidade para vocês? Alguma vez já parou para pensar? Qual seria uma definição para felicidade? Então, a gente pode até pesquisar, nós poderíamos até procurar no dicionário. E, aliás, eu fiz isso, eu quero compartilhar com vocês isso mesmo. O que é a definição? Diz assim: estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. Aqui eu coloco ali para vocês poderem acompanhar comigo. Vamos ler mais uma vez. E eu vou ficar aqui no cantinho. Isso. Ficar por aqui, assim não incomoda ninguém. Pronto. Diz: estado de espírito. Eu até acho que eu vou para um pouquinho maior. Isso. Estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio ou júbilo. Aí tem uma definição, né? um exemplo. Estou apodrecendo lentamente, cheirando mal, como as pessoas banais, ou não cheiram quando morrem, à espera de uma felicidade que nunca chega. Também felicidade no dicionário, esse dicionário aqui é o Michaelis, ou não sei como se pronuncia direitinho isso. Outra definição é acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso, ventura. Eu vou voltar para a primeira definição. As duas são muito boas, mas vamos ficar estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Então, a felicidade, segundo a definição desse dicionário, e nós poderíamos procurar muitas outras definições, é um estado no qual nosso ser, dentro de nós, ele se encontra alegre ou satisfeito. Ou seja, tenha talvez alcançado algum tipo de objetivo. Se nós colocamos na internet, no Google, a definição, vamos ver que as definições são muito parecidas. Qualidade ou estado de feliz, estado de consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. A maioria dos pensamentos, das definições que nós temos hoje, quando a gente fala de felicidade, tem a ver com alcançar, com encontrar, com estar num estado de consciência pleno, um estado de felicidade, no qual, como já disse, né, um estado no qual a gente alcança, algo que é possível de alcançar e estar. Algo que como seres humanos nós podemos perseguir, podemos correr atrás e de alguma forma pegar na nossa mão. Utilizando outras palavras que são até de algumas linhas evangélicas, algumas igrejas, ou vamos dizer pseudo-igrejas, eles dizem arrebatar, pegar sua felicidade, pegar a sua bênção. Arrebata a sua bênção. Tchum. Mas, irmãos, a felicidade não é isso. E eu sei que vocês entendem muito bem o que nós falamos nesse sentido. Por isso, eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui uma apresentação. Eu estou colocando, vou tirar aqui. Só um minuto. Uma apresentação que eu estava preparando.
Agora sim, foi. E diz: Deus existe para me fazer feliz? Será que é isso mesmo? Será que é assim? Temos aí um texto bíblico. Irmãos, convido você a ler aí na sua casa. Dá para ver? Eu estou ajeitando aqui enquanto estamos conversando. Agora sim. Perfeito. O título do material, nós continuamos trabalhando esse material que eu falei para vocês. O material do mundo pós-moderno. Desafio do mundo pós-moderno. E esse material, se bem nós temos trabalhado só a primeira lição, nós vamos continuar avançando. Não sei, irmãos, até que momento da nossa vida nós estaremos nessa situação, mas nós tentamos continuar normalmente, né? Assim, desse jeito. O seguinte capítulo que nós vamos falar hoje é esse mesmo. Deus existe para me fazer feliz? Ele é uma pergunta. E ele é colocado justamente como uma pergunta, porque é uma pergunta que muitos se fazem. Aliás, muita gente que tem um contato maior com a igreja, eles, em algum momento da sua caminhada, se fizeram essa pergunta, e essa pergunta muitas vezes não é respondida de uma forma completa, ou não se esclarece muito bem, pelo que deixa muitas dúvidas no caminho. O texto de Tiago 4,10 que nós temos ali embaixo, ele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E nós vamos voltar para esse texto, como eu falei mais. Então, a pergunta é: a felicidade, né? Que é tal de felicidade? Bom, como eu falei, nessas definições que nós vimos, a felicidade tem sido uma coisa que as pessoas procuram e tentam alcançar. E vamos falar primeiro disso fora da igreja. Fora da igreja, as pessoas tentam procurar essa felicidade em muitas coisas, como por exemplo, aliás, nós numa pregação, nós falamos um pouquinho sobre essa felicidade, eu lembro que eu falei de Deus versus Deus, Deus como maiúsculo e Deus como minúsculo, porque algumas pessoas não só procuram algumas coisas como felicidade, sino que tornam essas coisas deuses na sua vida. Mas então, tem coisas que são objeto da procura da felicidade. Por exemplo, o dinheiro. Temos ali não sei quanto dinheiro, nunca parei para contar, mas tem bastante dinheiro. E tem muita gente que acha que o dinheiro traz a felicidade. Até tem uma música em espanhol, ele diz: o dinheiro não é tudo, mas como ajuda, é? E é verdade, pode ser, o dinheiro ajuda, claro que sim. O dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda. Só que algumas pessoas acham que o dinheiro é a felicidade e correm atrás do dinheiro como quem corre atrás do vento, porque nunca vão alcançar a felicidade por meio do dinheiro. Também, desculpem aí, também tem pessoas que procuram no trabalho a felicidade. Por quê? Porque você coloca na sua rotina, no seu ritmo de vida, na sua vida, trabalho. Mas agora não estou falando só de trabalho formal ou de serviço que você faz, senão ocupações. Existem pessoas que precisam de ocupações para poder ser feliz, serem felizes. Mas mesmo assim, se a gente percebe, e neste tempo de isolamento, a gente percebe muito isso, vamos nos perceber que precisamos, obrigados, parar
desacelerar, abaixar a velocidade. E pessoas que procuram nessas atividades a felicidade, ou procuram nessas atividades um sentido de vida, vão perceber que ficam bem abaladas. Eu não sei se alguma vez eu comentei com vocês, mas quando eu era mais adolescente, né, na verdade já com 18 anos, eu percebi que eu estava fazendo muitas coisas, tanto na igreja, como fora da igreja, em diferentes grupos. Eu estava em muitas atividades, eu comecei a perceber que eu não estava dando conta de fazer nenhuma coisa direito. E Deus foi falando comigo: Marlon, você tem que deixar algumas coisas, algumas coisas que até que você sempre fez, você tem que deixar. E eu estava num momento de procura, de entender qual era a vontade de Deus para eu viver, o que eu tinha que fazer, qual que ia ser o meu chamado, meu ministério. Eu estava nessa procura. Então eu entendi claramente que era para deixar o que eu estava fazendo, até os ministérios que eu estava servindo na igreja, deixar tudo e fazer algo diferente. Procurar um ministério, por exemplo, na igreja, no qual eu nunca tivesse servido antes. E foi o que eu fiz. E claro que não me arrependo, porque eu entendo que foi a direção de Deus, e sem dúvida foi o melhor, não só para a minha vida, sino para a igreja naquela época. Isso permitiu que muitos pudessem servir na área que eu estava servindo. Naquela época que eu não saía simplesmente porque eu estava bem, porque eu tinha muitas responsabilidades e eu queria continuar servindo nas muitas coisas que eu estava fazendo, mas não estava permitindo que outros também pudessem servir. Então, de uma forma pessoal, eu falo para vocês, irmãos, às vezes as atividades, as ocupações, isso preenche a nossa felicidade. E aí nós temos que parar para pensar, né? E comentando agora do dinheiro de antes. Bom, será que eu estou colocando a felicidade, um sentimento de satisfação, como nos limos nas definições, né? De plenitude, quando eu tenho dinheiro? Será que eu estou sentindo felicidade, plenitude no momento em que eu estou fazendo coisas? Bom, cada um sabe. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude e nos guie a que não seja assim. Mas também existem pessoas que colocam no futebol, nos esportes, ou até nas atividades físicas várias, colocam ali a sua esperança, a sua felicidade. E a pergunta é: será realmente que ali é que está a felicidade? Quando a gente vê um jogo de futebol, quando o meu time sai campeão do Brasileirão, Copa do Brasil, sei lá. Quando a seleção brasileira ela joga e ganha o Mundial, será que é aí que eu sou feliz realmente? Tornamos a fazer a mesma reflexão que a gente já falou, né? Bom, se é aí que está a minha felicidade, se é aí que eu estou me sentindo satisfeito, pleno, num estado de alegria, e isso é o que eu anhelo, desejo, mais do que nada, bom, temos que ter cuidado. Mas não é o único. Nesse tempo de isolamento, a nossa felicidade pode estar sendo procurada no entretenimento. Aí eu coloquei uma imagem na Netflix, essa plataforma de vídeos e filmes, mas podemos colocar a televisão, outra coisa, rádio, será? Internet. E é para pensar também, se isso está preenchendo e me dando satisfação, plenitude, satisfação, isso mesmo. Bom, mas também existem pessoas que sentem prazer quando viajam, quando vão pelo mundo, conhecem novos lugares. E é isso que elas perseguem, é isso que dá satisfação e faz elas se sentirem
plena, se completa, se num estado de... Então, tem muita coisa. Mas sempre voltamos para o mesmo ponto. Será que essa busca pela felicidade, no dinheiro, e até tem outros aqui que a gente nem falou, né? Dinheiro, sexo, realização profissional, realização também nos relacionamentos. Tem muitas coisas. E todas essas diferentes situações. Se a nossa procura tem essas coisas como o máximo, nós corremos atrás. Se alguém corre atrás disso, achando que isso vai preencher e dar verdadeira felicidade, então aí tem um problema. Ou o problema também pode existir, se a gente não achar que isso vai preencher, mas se essas coisas começam a ser um obstáculo entre nós e Deus, bom, então aí também temos um problema. Mas vamos partir para a Bíblia, então. Romanos 8:28. Vamos dar uma olhadinha. Diz... É isso mesmo. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler mais uma vez. Por favor, meu irmão, pega a sua Bíblia também ali em casa, procura a passagem, porque eu acredito que você tenha uma versão talvez igual, parecida, um pouco mais diferente, mas sempre é bom poder ver as passagens em diferentes versões. Isso ajuda, contribui muito para nossa para o estudo bíblico. Desculpa aí. Bom, e diz assim então, novamente, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmão, você ama a Deus? Acredito que sim. Eu faço a pergunta para mim, eu amo a Deus? Sim, amo a Deus. Em todas as coisas que acontecerem na minha vida, vão ser boas. É assim? Deus age para que todas essas coisas sejam para o meu bem? Bom, os irmãos já devem ter escutado que geralmente essa interpretação é feita assim, que tudo que acontece, mesmo que seja de ruim, Deus o transforma para bem, e Deus tem o poder de transformar o que é ruim em bom, para aqueles que são fiéis, aqueles que são firmes, a palavra do Senhor e que obedecem. E eu concordo, realmente, as situações podem ser mesmo difíceis, mas o Senhor nos dá realmente força. Mas também é interessante saber, e aí voltamos ao assunto da felicidade, é interessante saber que existem muitos grupos evangélicos, como eu falei no começo, pseudo-igrejas, que dizem que a felicidade ela tem que ser alcançada. E basando-se em vários textos bíblicos, mas um desses textos é esse aqui, esses grupos pseudo-evangélicos dizem que nós precisamos pegar a nossa bênção, nós precisamos pegar a nossa felicidade, arrebatar a felicidade que Deus já nos deu. Porque, em primeiro lugar, Cristo já morreu na cruz, e Ele morreu uma vez para sempre, e ali levou todas as nossas dores, doenças, pecados, levou tudo. Então agora eu sou feliz. Só que eu tenho que acreditar e pegar essa felicidade. Bom, não é bem assim. Não existe tal de coisa de pegar minha bênção. Na Bíblia nunca vemos isso. Nós nunca vemos isso. O apóstolo Paulo, ou Romanos, aqui no capítulo 8, está falando de que, na parte anterior desse texto 28, ele está falando que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Até poderíamos, eu vou ler para vocês verso 26, dá uma olhadinha ali na sua Bíblia, Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o contexto no qual temos inserido essa passagem, ele está falando primeiro, no começo do capítulo 8, ele está falando da vida no Espírito. Ele fala como o Espírito Santo age em contraposição, se diz, em contraste, em oposição com a vida na carne, sim? Porque nós, antes de conhecer a Cristo, éramos dominados pela carne, estávamos sob a lei. Mas agora nós estamos e temos o Espírito de vida, o qual ele venceu o pecado e todo o poder do pecado ele foi quebrado. E depois, mesmo que agora seja que tenhamos que viver com sofrimentos, tenhamos que viver tempos difíceis, até nessa própria luta na nossa vida, dentro de nós, entre o pecado e a santidade, mesmo que nós tenhamos que passar por tudo isso, sabemos que o Espírito Santo, ele está conosco. E que esse corpo que nós temos hoje, depois já não teremos mais. Porque na presença de Deus aqui está a nossa esperança. Graças a Deus que temos o Espírito Santo. Então, esse é o contexto mais ou menos até chegarmos nesse versículo do 28. Não tem nada de felicidade, de arrebatar, não tem nada de que nós temos que pegar uma bênção de Deus. Só sabemos que o Espírito Santo nos ajuda neste tempo no qual nós estamos esperando as coisas que virão. Nossa eternidade com Deus. E durante esse tempo, mesmo que as coisas sejam ruins, sabemos que Deus age em todas essas coisas para o bem daqueles que o amam. Então, eu fiquei pensando, né? É importante entendermos, irmãos, que a felicidade não é algo que nós vamos sentir de uma forma, ou ter em nossas mãos, assim como eu tenho um celular agora. Nós não vamos ter a felicidade de uma forma assim, tangível. A felicidade, ela é alcançada somente de uma forma eterna. É lá que a felicidade, ela se... É lá no céu que a felicidade vai ser realmente completa. Quando nós estejamos na presença de Deus, eternamente. Por enquanto, nós teremos que enfrentar diferentes situações, boas, ruins, dentro e fora de nossas vidas. E todas elas, como disse aí o apóstolo Tiago, ele começa dizendo no capítulo 4, no verso 1, diz: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Continua no verso seguinte: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E essa ali, meus irmãos, é a chave. A felicidade neste mundo, ela está muito ligada a meu próprio benefício, meu próprio bem-estar, meus próprios prazeres. Foi o que nós conversamos agora há pouco, né? O futebol, o entretenimento, o dinheiro, as coisas que nós temos para fazer, os trabalhos. Tudo isso, para muita gente, é o objeto de procura de felicidade. Mas
lemos novamente no verso número 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Muitas vezes nós achamos que a felicidade é uma coisa que nós precisamos procurar e nós precisamos trabalhar para encontrar. Isso que as igrejas, ou que eu vou falar pseudo-igrejas, falam. Não, você tem que pegar a sua felicidade, pegar a sua bênção. Não, tudo que você está vivendo é porque Deus te ama e é para o seu bem. Então, procura a sua bênção ali. Pede a Deus. Você é filho do rei, você é um príncipe, você é uma princesa, então você tem direito a tudo que você quiser. Não é bem assim que a palavra diz, irmãos. Diz que quando nós pedimos, procuramos pelos nossos próprios prazeres, os próprios benefícios, Deus não responde, Deus não faz nada. Então, quando a nossa oração, quando a nossa vida está focada só em nós, só no nosso caminhar, só no nosso viver, só em nós mesmos, é ali que nós temos que perceber que precisamos reorientar nossa vida. Agora, nesse tempo que nós temos, e aqui eu já vou terminando, nesse tempo em casa que nós temos para pensar um pouco mais, para refletir sobre as coisas que estamos vivendo, fazendo, na nossa vida fora do isolamento, eu quero te fazer 2 perguntas. Sim. A primeira pergunta é: quantas das coisas que você, meu irmão, faz, você está fazendo só pelo seu próprio bem-estar, pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio benefício? Quantas delas? Você pode fazer um exercício que eu acredito que vai ser muito bom para você refletir no seu relacionamento com Deus, na sua vida cristã. Pega uma caneta, pega um caderninho, uma folha, escreve. Escreve as coisas que você normalmente, não nesse tempo de quarentena, não. Normalmente você faz. Você trabalha no quê? Você tem um só um trabalho, tem 2, tem 3, tem 4. Estuda. Você cuida da casa. Você cuida do seu filho, seu neto, sua neta. Você tem quais responsabilidades? Coloca tudo o que você tem para fazer. Agora, depois você escreve quantas dessas coisas você faz porque você está bem. Porque você gosta, porque você sente prazer. Entendeu? Essa é a primeira coisa, a primeira pergunta que eu te faço e que deixo até um exercício para nós podermos fazer juntos. A segunda pergunta: quantas das coisas que você não está fazendo, você não está fazendo porque não te agrada, você não tem vontade, você não sente prazer nisso, mas você entende que talvez seja uma coisa que Deus está te chamando a fazer? Vou repetir. A primeira é: quantas das coisas que você está fazendo, você faz simplesmente porque você quer? Você está procurando nessas coisas uma satisfação pessoal. Simplesmente isso. E aqui eu vou fazer um parênteses, irmãos. Não significa que por fazer algo que você goste, está errado. Você gosta de jogar futebol, você gosta de correr, fazer exercício, além de que é bom para a saúde, que bom, que ótimo, não está errado. Mas vamos colocar na listinha só para colocar. E marca também: eu faço isso porque eu gosto, eu sinto prazer fazendo isso. Não tem problema, não significa que está errado. Como falamos um pouco mais no começo, está errado se isso começa a atrapalhar o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada cristã, a sua edificação cristã. Segunda pergunta: quantas das coisas que você não está fazendo, você não as faz
só porque não quer, porque não te produz nenhum prazer, não te produz nenhum benefício, nenhum bem-estar, nenhuma satisfação. Quantos? Você pode fazer a mesma listinha do outro lado com essas coisas que não está fazendo. Ah, eu não gosto de fazer tal coisa. E aí você dá um risquinho. Você pode até pausar esse vídeo, se quiser, faça a listinha e continuar. Interessante quando nós pensarmos que na nossa vida nós fazemos muitas coisas. As 24 horas do dia passam rápido, mas nesse tempo de isolamento, você vai perceber, eu acredito que do mesmo jeito que eu percebo, que o dia passa um pouco mais devagar. Agora, é um tempo para refletir muito. Nós com Elissa temos conversado muito, temos orado muito, refletido muito mais do que nós fazíamos normalmente. Nós precisamos, meus irmãos, definir na nossa própria vida qual que é o que queremos. Como queremos que seja nosso relacionamento com Deus. Devemos sempre lembrar que a felicidade somente será alcançada de uma forma plena, completa, absoluta, na glória, na presença de Deus, lá no céu. Por enquanto, nós estamos aqui, neste mundo, onde temos que enfrentar os embates do inimigo para tentar nos tirar da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada de santidade constantemente. Ele quer porque quer. Porque ele está como um leão procurando para quem estiver ali e atacar. Nós temos que saber que isso é uma realidade. E enquanto estamos neste mundo, os nossos esforços têm que estar focados não em nossas próprias coisas. O verso 2 ali em Tiago 4 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Não temos que focar o nosso olhar no que a gente quer. Por quê? Porque isso vai trazer mais problemas. Diz também no verso 2: matam e invejam. Mesmo assim não conseguem obter o que desejam. Essa cobiça, esse querer alcançar, esse querer encontrar felicidade nas coisas que nunca vão dar felicidade de real, só vão conseguir que a nossa vida fique mais destruída. Talvez a gente até nem mate ninguém fisicamente, mas emocionalmente. Nós podemos fazer muito mal para outros sem perceber, talvez. Então, nosso foco tem que estar colocado em Deus. E, por último, assim que você... vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Meus irmãos, que Deus nos dê a sabedoria para viver no caminho da fé, no caminho da santidade, não procurando pelos nossos próprios interesses, pela nossa própria felicidade, por nossas próprias forças, porque nunca vamos encontrá-la. É isso que este mundo pós-moderno quer nos levar a fazer. O mundo de hoje, ele diz: não, vocês têm, vocês podem, vocês vão conseguir alcançar felicidade. Mas não é assim. A Bíblia é muito clara e diz que nós precisamos entender que a única felicidade absoluta que nós vamos encontrar será no céu. Claro que tudo que acontece no caminho, Deus, como diz Romanos 8, pode se transformar em bênçãos de parte de Deus para a nossa vida. Mas, da mesma forma, nós temos o exemplo de muitos homens de Deus que sofreram até a morte. E Deus confortou, consolou o coração, sim,
trouxe a paz dele, sim, de uma forma interna nesses homens. Mas se a gente só olhar a parte de fora, vai falar, nossa, olha quanto sofreu por conta do Evangelho. Mas eu tenho certeza que lá no céu, quando conversarmos com eles, eles vão falar, eu sofri sim, mas a minha felicidade, a minha esperança estava olhando no céu. Porque eles sabiam que lá, que só o Senhor era quem poderia dar a verdadeira felicidade. Novamente, irmãos, que Deus nos ajude a caminhar na procura da verdadeira felicidade. Que não nos deixemos enganar por este mundo, que nos diz que nós sozinhos vamos conseguir alcançar tudo. Alcançar a felicidade, alcançar o sucesso, alcançar tudo. Não é assim. Nós temos que, como diz ali no verso 10 de Tiago, humilhar-nos diante do Senhor, pois é Ele que nos exaltará. Amém? Vamos orar, irmãos? Que Deus esteja abençoando. Senhor, mais uma vez, nos humilhamos diante de Ti, nos colocamos diante do Senhor, agradecendo a Deus pela Tua palavra, pedindo a Deus que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, que as nossas vidas sejam humildes, realmente diante de Ti, Senhor, um coração humilde, que nós procuremos, Deus, sempre no Senhor como a única fonte de esperança, a única fonte de força, a única fonte de felicidade, de paz, de satisfação, Senhor. Que o Senhor seja a nossa água viva a cada dia. E somente, Senhor, não permitas que este mundo nos engane, nos minta, Deus, falando que pelas nossas próprias forças nós poderemos alcançar tal e tal e tal coisa, Deus. Sabemos que isso não é real. Nos ajuda a ter essa convicção a cada dia, Senhor, a caminhar na nossa caminhada cristã contigo, Senhor, como único rumo. Que nós possamos realmente nos esforçar por Te adorar e Te louvar com um coração humilde, Senhor. Deixamos tudo isso nas Tuas mãos, meu Deus, e que o Senhor esteja conosco a cada dia. Isso pedimos e rogamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente só quero finalizar este tempo, depois podemos até cantar uma outra música, uma das que já temos cantado. Eu queria só finalizar este tempo lembrando, irmãos, que hoje, domingo, começamos com chamada Semana Santa. Hoje é o domingo de Ramos, né? A entrada em Jerusalém de Jesus Cristo, você lembra desse momento. Mas eu quero que os irmãos possam estar hoje à noite lembrando disso. Nós estaremos conversando um pouquinho disso, lembrando um pouquinho desse tempo especial de Semana Santa que estamos começando, e que o Senhor esteja realmente direcionando os nossos pensamentos para que possamos ter um culto abençoado à noite. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Finalizamos com esse cântico aqui. E depois já estaremos finalizando aqui a transmissão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vem
vem.